Olá, colegas profissionais da saúde, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Insulinoterapia Descomplicada. Então, capítulo 2 da Associação Americana de Diabetes, diretrizes muito importantes, principalmente para os colegas que não estão aí no dia a dia do diabetes ainda, que ainda não são uma referência ou que não têm uma oportunidade de discutir esses pontos principais no seu dia a dia. O que esse capítulo traz de novo, né? Às vezes as pessoas, mas diagnóstico e classificação tem muita novidade para isso aí. Realmente não tem muitas novidades, mas eu aproveitei esta oportunidade de estar aí nas atualizações do capítulo 2 para trazer para todos vocês pontos importantes que talvez para muitos colegas realmente possa até ser uma novidade. Então nós não perderíamos aí esta oportunidade, tá? O capítulo, né, esse capítulo da ADA especificamente, ele começa de uma forma muito interessante, né? Porque ela começa às vezes até o contrário do que a gente fala nas nossas aulas, das formas como as pessoas aprendem o diabetes, né? A gente começa geralmente pelo diagnóstico, mas a ADA, até muito sabiamente, né, começa aí citando pontos importantes em relação ao diabetes. E aí a gente traz para a prática clínica, para dentro do consultório, aquilo que não é raro vindo dos colegas profissionais de saúde, as dúvidas diagnósticas. E a gente recebe muito questionamento sobre isso e, inclusive, recebemos, não raramente, pacientes com diagnósticos equivocados no dia a dia. E se a gente lê assim com muita atenção as diretrizes, a gente vai ver que logo no primeiro capítulo, a ADA, né, o conjunto de especialistas aí, né, de pesquisadores que escrevem esses capítulos, muito sabiamente coloca no seu primeiro parágrafo. Principalmente, obviamente, para esclarecer em relação ao diabetes tipo 1 e ao diabetes tipo 2, que representam aí a maioria dos pacientes com diabetes. Então vejam essa frase. Diabetes tipo 1 e o tipo 2 são doenças heterogêneas, nas quais a apresentação clínica e a progressão da doença podem variar consideravelmente. E como isso é esquecido na prática clínica? Como isto é esquecido na prática clínica? Conhecimentos de 10, 20, 30 anos atrás, que faziam parte do aprendizado universitário, da prática clínica, como diferenciar tipos de diabetes por idade, por peso, né? Por características familiares, por herança familiar, hoje, a cada dia, torna a nossa vida mais difícil, já que a gente não consegue mais pegar aqueles parâmetros de antigamente e trazer com tranquilidade para dentro do nosso consultório, né, do nosso atendimento. Se isso já é difícil para o médico, eu convido vocês a refletirem o quanto entender essa diferença pode ser desafiadora para o não médico, né, que não é o profissional que dará aquele diagnóstico, mas que precisa entender também de todos os tipos de diabetes. Imagine para a família e para os nossos pacientes. E aí vem uma pegada educacional que eu não quero que vocês esqueçam. Não esclarecer bem, não saber e não esclarecer bem o diagnóstico para toda a equipe, para o paciente e para a família, é também pedir que estas pessoas, né, ou é empurrar estas pessoas para um tratamento que não será
um tratamento de escolha, porque quem não sabe bem o que tem dificilmente conseguirá tratar isso de forma adequada. Então a Ada coloca que a classificação é muito importante para definir a terapia. Isto a gente já sabe. Mas um pedaçozinho lá que é vitória, né? É que alguns indivíduos não podem ser claramente classificados como tendo diabetes tipo 1 ou tipo 2 no momento do diagnóstico. Independente até das possibilidades e do alcance que a gente possa ter aos exames laboratoriais. E isto, para quem atende muitos pacientes com diabetes, que está muito envolvido aí nas equipes, fica muito claro quando a gente fala isso. Quantos pacientes no consultório a gente não tem que diagnosticaram cetoacidose, precisaram de insulina logo depois do diagnóstico, em pouco tempo não precisaram mais e geram dúvidas importantes, porque muitas vezes até tem anticorpos negativos. Então, nós profissionais de saúde precisamos decorar esta frase, que é a que traz uma certa libertação para toda a equipe. Calma, colha bem a história, entenda bem a história. E no consultório, no dia a dia, às vezes a gente precisa resgatar 5, 10, 15 anos de história do diabetes. E com uma história bem colhida, como é mais fácil, digamos assim, que a gente consiga distinguir a história de um diabetes tipo 1, de um tipo 2, de um LADA, muitas vezes, inclusive, levantar a suspeita de um diabetes secundário, né, a uma doença pancreática, a um alcoolismo, e estão muitos pacientes perdidinhos aí no meio desse diagnóstico. E por que isto deixou de ser uma coisa importante apenas para o profissional que dá o diagnóstico, né? Ainda é o profissional que dá o diagnóstico, que é o médico. Porque hoje eu recebo mais pacientes de nutricionistas, de enfermeiros, de farmacêuticos, que são educadores em diabetes, que entendem de diabetes com a suspeita, Janice, eu acho que esse diagnóstico prévio está equivocado. Principalmente, claro, quando a gente fala de LADA, né? O diabetes autoimune latente do adulto. Então, uma recordação que não é uma atualização, mas que eu aproveito o momento para os pontos importantes que são colocados em relação ao diagnóstico. Gente, idade, peso, cetoacidose ao diagnóstico não são mais condições que você pode taxar o paciente como tendo este ou aquele tipo de diabetes. Hoje, né, a gente sabe que o diabetes tipo 1, ele é diagnosticado, pode ser diagnosticado em qualquer idade, inclusive com a prevalência muito aumentada na vida adulta, nos últimos trabalhos. O peso, então, gente, pelo amor de Deus. Antigamente era assim: criança, DM1, adulto, DM2, magro, DM1, acima do peso, DM2. Ah, teve cetoacidose ao diagnóstico? Só pode ser DM1. Não teve? DM2. Não tá usando, e olha para você ver, uma criança, eu já recebi assim, uma criança diagnosticou o diabetes e não tá precisando de insulina. Ah, então deve ter outro tipo de diabetes ou um tipo 2, né? Não é mais assim. Hoje a gente precisa entender muito bem que essas nuances na história do diabetes nos confundem mais, e eu até brinco com o pessoal o seguinte: nunca foi tão difícil receber pessoas no consultório com diagnósticos errados e que todo mundo terá dificuldade de arrumar aí esse diagnóstico.
Então lembre, idade não é mais uma condição para definir. Maioria da população acima do peso, né? Os nossos pacientes com diabetes tipo 1 e os estudos com pacientes com diabetes tipo 1 já deixam isso muito claro. É só olhar o IMC dos estudos, né? É raro você não ver uma média de IMC partindo de 27, 28 para caracterizar a população com diabetes tipo 1. E a gente também já sabe, e não custa lembrar, que o aparecimento do diabetes tipo 1, ele é mais variável em adultos e talvez isto até confunda mais os profissionais de saúde, né? Muitos adultos, principalmente nesta era check-up, né? Que se faz tudo quanto é exame, a tudo quanto é hora, até demais, nós estamos recebendo pessoas com a glicemia alterada, não diagnóstica de diabetes tipo 1, totalmente assintomáticas, né? Muito diferente do que acontece com as crianças, né? Que têm manifestações mais rápidas, mais floridas, são geralmente mais sintomáticas. E os adultos tendem a entrar na remissão temporária, o período de lua de mel no diabetes tipo 1, né, que a gente já fala muito aqui e para os nossos alunos, que é aquele período de remissão temporária e parcial, onde pode-se necessitar de pouca insulina, né, uma quantidade às vezes até possível de ser retirada temporariamente, ou uma quantidade mínima para manter o controle glicêmico adequado, tá? Então, este período, esta forma de se apresentar no diabetes tipo 1, ele também dificulta um pouco para os profissionais de saúde ao diagnóstico se essa história não é bem colhida. Então, o que a gente precisa pensar? Que receber, pensem bem, receber um adulto, 45 anos, estando ou não acima do peso, com glicemias alteradas no seu consultório, nem sempre quer dizer que essa pessoa tem apenas um pré-diabetes, porque ele pode estar em estágios do diabetes tipo 1 de evolução. Ele foi pego na fase pré-clínica da doença. Não precisa abrir um quadro florido para você dizer que é diabetes tipo 1. Então, muito cuidado, porque são justo estes pacientes com diagnósticos equivocados que, não diagnosticados e orientados da forma correta, podem cair aí, né, direto em uma cetoacidose por desinformação, por não orientação adequada pela equipe de saúde. Então, tenhamos muita paciência ao diagnóstico. Então, mais do que atualizações do ADA, este capítulo, ele traz para a gente o enfoque do educador, o enfoque do profissional de saúde que entende de diabetes, que é uma referência em diabetes e que pode fazer muito mais do que está escrito numa diretriz. Então, esses pontinhos, quando se está perante a um novo diagnóstico, eles também são muito importantes, porque cerca de metade dos pacientes com diabetes tipo 1 ainda, principalmente crianças, ainda são diagnosticadas em cetoacidose. E aí, falando de diagnóstico, falando de Brasil, falando de história, a gente tem aí, né, essa dificuldade em relação ao recebimento em unidades de saúde de crianças, muitas vezes sintomáticas, mas não percebido, né, os sintomas, às vezes não declarados pelos pais, não observados, que não têm as suas glicemias aferidas em serviços de urgência, né? O que é um erro importante.
Quantas crianças e adolescentes chegam gripadinhas, prostradas, desidratadas e não têm uma glicemia aferida. Vai embora sem o diagnóstico, né? E às vezes volta em cetoacidose diabética, né? Então, uma frase que marca aí este capítulo é: embora dificuldades em diferenciar o tipo de diabetes possa ocorrer em todas as faixas etárias, o diagnóstico se tornará óbvio ao longo do tempo em pessoas que têm uma deficiência absoluta das células beta, né? No caso, diabetes tipo 1 ou diabetes autoimune latente do adulto. Lembrando que a Associação Americana considera diabetes tipo 1 uma entidade única, que engloba também o diabetes autoimune latente do adulto. E ela mesma coloca que, para fins de diferenciação clínica, claro, com muitos trabalhos mostrando essa diferenciação, o diabetes autoimune latente do adulto tem aí a sua entidade clínica bem estabelecida e a gente tem essa robustez aí para utilizar, que nos ajuda muito também, que é o grupo mais sensível, é o grupo que fica aí perdido entre os pacientes com diabetes tipo 2. E muitos colegas nos perguntam, né, Janice, como separar quem é quem, já que até a questão de protocolos, eles são diferentes, né? Porque a deficiência, num primeiro momento, ela não é total. Muitos pacientes ficam aí meses, anos, sem necessitar de insulina, mas uma hora, né? É uma destruição lenta e progressiva dessas células beta. Enquanto no diabetes tipo 1, ela é mais rápida, ela é mais abrupta, né? Então, a história diz muito. Então, eu vou deixar uma dica para todos vocês que nossos alunos em insulinoterapia já estão aqui, né, carecas de saber. O paciente que conta para você que diagnosticou o diabetes, que às vezes é falsamente um tipo 2, se essa pessoa evoluiu com bom controle, sem insulina, com poucas medicações ou até muitas vezes só com a metformina, e ela evolui em períodos curtos, né? Pelo menos 6 meses, com a necessidade progressiva de maior número de medicamentos e de insulina, levante, não esqueça de levantar aí, né? Essa duvidazinha se isso não pode ser um diabetes autoimune latente do adulto, cujo diagnóstico precisa ser confirmado com a dosagem dos autoanticorpos, né? Principalmente o anticorpo anti-GAD, antidescarboxilase do ácido glutâmico contra as ilhotas, que é o que positiva mais rápido, é o que fica mais tempo positivo, e a gente já teve muita oportunidade de falar sobre eles aqui, né? Em relação ao diagnóstico do diabetes, nada mudou, né? Para quem ainda não tem essa familiaridade ou ainda não está nessa rotina de entender, eu quero deixar uma dica importante. Para os médicos, obviamente, né? Todo mundo devia saber isso de cor e salteado, né? Porque diagnósticos equivocados hoje, ou não diagnóstico do diabetes, que é pior ainda, né? Ele é responsável por uma parte da história que nós estamos vivendo. Se uma pessoa com diabetes, com a glicose alterada, passa em um atendimento com um profissional de saúde, mostra um exame alterado e nada é feito, eu preciso dizer para vocês que isso é um erro muito grave. Por exemplo, ontem eu atendi uma colega médica, que em 2011, olhem para você, nós estamos em 2022, em 2011 teve uma glicemia de jejum de 123. Trabalhando muito, como a maioria de vocês, corre para cá, corre para lá,
Começou a fazer uma dieta, perdeu peso, ano vai, ano vem, glicemia 101, 102, 105. Em 2019, ela me bate numa hemoglobina glicada de 10% e uma glicemia de jejum de 269. Nunca teve uma intervenção correta ou um diagnóstico correto. Ah, mas nossa, mas ela é médica, mas a maioria dos médicos faz isso. A maioria dos médicos não estão sendo pontuais no diagnóstico do diabetes. E as pessoas, às vezes, os colegas às vezes acham, nossa, mas é tão fácil, né? É tão fácil. Mas toda pessoa com diabetes que está passando no atendimento de um farmacêutico, de um enfermeiro, de um profissional da educação física, né, de um nutricionista, de um médico de saúde da família, de um clínico, está recebendo a orientação e a conduta adequada toda vez que a glicemia está acima de 100 até 125? Ou seja, maior ou igual a 126, repetido e confirmado, diabetes. 2 hemoglobinas glicadas acima de 6,5, repetido e confirmado, diabetes. Glicemia no teste oral de tolerância à glicose, maior que 200, diabetes. 2 exames diferentes confirmados, né? Característicos de diabetes no mesmo momento, confirma o diagnóstico, nenhuma novidade. Já está assim há anos. Mas, porém, contudo, uma pessoa com diabetes me passa em um profissional de saúde no Brasil e não recebe nenhuma orientação. Acha que não tem nada e assim fica. E por isso, muitas vezes, vai receber o diagnóstico com complicações do diabetes. Então, este capítulo, ele merece, por todos os profissionais de saúde, uma leitura rigorosa. Porque esta conduta de um profissional de saúde referência em diabetes pode mudar a vida de centenas, de milhares de pessoas com uma conduta simples. É só você saber que o normal é até 99 em jejum. Que o normal é até 5,7 para hemoglobina glicada. Isto não é uma coisa difícil. Isto exige que você pare aquilo do seu atendimento e oriente aquela pessoa que, se ela tiver um pré-diabetes, ou seja, como a maioria no risco do diabetes tipo 2, condutas que cuidem da saúde dela e da família, obviamente, podem fazer com que essa pessoa fique longe do diabetes ou até nem venha a ter o diabetes tipo 2. E quando essa conduta é feita da forma adequada por toda a equipe, a gente tem pacientes com 8, 10, 12 anos, nem reverteram, né, nem normalizaram total, nem progrediram para o diabetes. E a palavra de ordem hoje é: cuidado com esse pré-parecer não ser nada, porque ele pode ser tudo para uma pessoa que tem fatores de risco cardiovascular. E a orientação da ADA é muito clara. Tentar, né, todas essas medidas, né, de mudanças comportamentais, estilo de vida, alimentação, controle do peso, mas uma atuação rigorosa nos fatores de risco cardiovascular, né? Então, peso, o colesterol e por aí vai, né? Que também são fatores de risco para o diabetes. A gente já sabe, não é uma novidade nas diretrizes da ADA, a questão desta evolução ao dar o diagnóstico, né? A gente sabe, quem está aí na luta, na lida e vê os exames e discute com as suas equipes, sabe que a concordância entre os testes diagnósticos, ela é imperfeita, né? Não é todo mundo que diagnostica pela glicemia de jejum diabetes que tem um teste oral de tolerância à glicose ou uma glicada
diagnósticas de diabetes? De jeito nenhum, né? A gente sabe também, né, não é novidade, que o teste oral de tolerância à glicose diagnostica mais pacientes com diabetes e pré-diabetes que a glicemia de jejum e a hemoglobina glicada, e que essa discordância que existe entre a glicada e os outros exames muitas vezes torna o diagnóstico equivocado ou atrasado. Então, a gente tem essas opções todas, claramente hoje, cada vez mais utilizada até pela padronização da hemoglobina glicada e da facilidade de fazer uma glicemia de jejum, a gente utiliza sim mais hemoglobina glicada, inclusive com estudos, né, que hoje nos respaldam, inclusive, para utilizar a glicada em crianças e adolescentes, coisa que até pouco tempo atrás não era indicada. Lembrando que por causa da questão da gestação, da hemodiluição, a hemoglobina glicada não é um exame utilizado para diagnósticos durante a gestação, tá? Então isso não é uma novidade, não é uma atualização. Um ponto que mudou no capítulo, neste capítulo, segundo capítulo da ADA, e que também, gente, mas como tem erro, é o tal do teste oral de tolerância à glicose, né? Como existem erros ao pedir e ao interpretar este teste. Pode fazer? Pode. Em muitos locais é o que está disponível, infelizmente ainda é. Mas o que a gente precisa lembrar ao pedir o teste oral de tolerância à glicose? Ou seja, realizar a glicemia em jejum de pelo menos 8 horas. O paciente ingere 75 gramas de glicose anidra e 2 horas depois esta pessoa vai ter uma nova dosagem de glicose. Porém, ele deve ser feito sob a ingestão adequada de carboidratos, de pelo menos 150 gramas de carboidratos por dia nos últimos 3 dias antes do teste. E muitas pessoas, quando vê, né, aquele resultado alterado, começa a fazer o quê? Uma grande restrição alimentar, uma grande restrição de carboidratos. E vai fazer o teste. E a gente já sabe também que o jejum e esta restrição de carboidratos podem elevar falsamente o nível de glicose com uma sobrecarga de glicose oral. Então, o teste precisa ser feito sobre condições ditas normais, assim é a minha vida. E isso é um nível de evidência A. Então, muito cuidado quando você pede esse teste, ele precisa ser orientado de uma forma muito adequada para o paciente, né? Então, o paciente que chega no seu consultório, que tinha um exame alterado, que começou a fazer dieta, que começou a correr, que começou a fazer tudo e tá restringindo, aí você chega lá e você precisa fazer um teste, às vezes ou você para tudo, né? E começa aí com essa ingestão, ou você escolhe, se for possível, né? É outra forma de dar esse diagnóstico, né? A hemoglobina glicada aí para crianças e adolescentes, eu já falei. Então, passando um pouquinho, né, sobre o diagnóstico, né, que não tem grandes novidades, o grande poder desse capítulo da ADA é pontuar aí, né, algumas coisas que ajudam o clínico no dia a dia, principalmente em relação ao diabetes tipo 1, que embora seja um número menor de pacientes, a gente sabe que é este número pequeno que parece que ele aumenta, né, na hora que chega no consultório, porque os profissionais de saúde têm muita dificuldade no entendimento do diabetes tipo 1, da insulinoterapia, do acompanhar para fechar um diagnóstico. Então, ele em alguns pontos ele pode até ser mais difícil, mas se você pensar um pouquinho, ele é descomplicado. Hoje, a gente tem uma questão com o diagnóstico e classificação do diabetes tipo 1, também por conta de exames, né, gente, que é feita toda hora. Então, hoje tá muito fácil pegar uma criança, né,
no estágio 1 do diabetes tipo 1. E o que é o estágio 1 do diabetes tipo 1? Né? Estágio 1, estágio 2 e estágio 3. Uma nova classificação que ajudou sim, né? Ajudou sim que a gente pudesse entender com mais clareza estes quadros. Então, por exemplo, o que é definido o estágio 1? O estágio 1 é aquela pessoa que, se não tivesse feito exame, você nunca saberia que está no estágio 1. Né? São pessoas que muitas vezes têm os anticorpos dosados porque tem um pai, um irmão, um primo com diabetes tipo 1, principalmente pai, irmão, né, e mãe. E esses anticorpos vêm positivos, mas essa pessoa tem glicemia normal, não abriu quadro de diabetes, não tem nenhum tipo de sintomas. Então, ela tem o quê? Uma chance maior, né? Dependendo da quantidade de anticorpos, uma chance maior de evoluir, sim, em um período aí médio de 5, 10, 15 anos para o diagnóstico do diabetes tipo 1. O estágio 2 são aquelas pessoas que têm os anticorpos positivos, mas já têm alterações na glicose características de pré-diabetes, mas não abriram quadro de diabetes. Ela tem um pré-diabetes. E por que isso é importante? Porque cada dia que passa chega mais no consultório adolescentes, muitas vezes acima do peso, adultos com pré-diabetes e que nós precisamos dosar os anticorpos para ter certeza se isto é um pré de DM2 ou se isto é um estágio 2 do diabetes tipo 1. Porque este erro não será fatal, né? Este erro não será fatal exatamente. Mas se você diagnostica como pré-diabetes um estágio 2 do diabetes tipo 1, esta pessoa a qualquer momento pode cair de cara num quadro sintomático. Então é muito importante que a gente tenha esse olhar, que a gente entenda esse estágio 2. E o estágio 3 é a hiperglicemia, né? Escancarada, os pacientes sintomáticos que preenchem os critérios de diagnóstico de diabetes e tem aí os anticorpos positivos. Todo mundo que tem diabetes tipo 1, você vai achar anticorpo positivo? Não, não é todo mundo. Até porque são 4 anticorpos e nem sempre os 4 anticorpos estão disponíveis para dosagem, tá? Então, a gente tem sim o diabetes tipo 1 idiopático, né, que são formas de diabetes tipo 1 que na verdade não tem uma etiologia conhecida, não achou um anticorpo dosável, às vezes a gente ainda nem tem este anticorpo, né? Por exemplo, o anticorpo antitransportador de zinco é recente, os estudos, a disponibilidade de kits para que a gente possa dosar. Mas esses pacientes têm sim uma insulinopenia permanente e são pacientes propensos aí a cetoacidose, quando, né, em ausência de insulina, mas que quando você dosa os anticorpos, eles são negativos, né? Isso aí é um ponto que gera muita dúvida realmente para as equipes, para o não médico, para o não especialista, mas que não é um bicho de 7 cabeças, como eu disse no começo dessa aula. Ter a paciência de entender a história e entender essa característica do ter ou não ter insulina é muito mais importante do que você arrancar os seus cabelos porque você tem ou não anticorpo disponível para dosar, né? Nem todos os colegas médicos
terão disponibilidade de um anticorpo para dosar. Mas se você entende a história do diabetes tipo 1, a insulinopenia, o caminho do tratamento, mesmo que você não tenha esse anticorpo para dosar, você vai conseguir andar com esse seu paciente no melhor caminho para que ele tenha o melhor tratamento, né? A história do screening para o diabetes tipo 1, né, que também vai visitar o consultório de vocês não raramente, né? Tem várias justificativas, né? A incidência e a prevalência do diabetes tipo 1 está aumentando no mundo inteiro. Os diagnósticos em cetoacidose, né? Hoje a gente tem aí 40 a 60% dos pacientes com diabetes tipo 1 ainda sendo diagnosticados em cetoacidose. Então, os estudos, né, e os grupos que defendem o screening populacional, ou pelo menos dos parentes de primeiro grau das pessoas com diabetes tipo 1, elas se baseiam no fato de que a pessoa saber desta possibilidade ou desse risco aumentado poderia ter um fator protetor. Mas o grupo que é a maioria também ainda, né, que defende não fazer o screening, principalmente porque essas pessoas já sabem lidar um pouco com o diabetes, eu falo que é uma balança, né? Porque ter anticorpo positivo não é ter diabetes tipo 1, né? É ter um risco que pode sim ser muito grande. Se essa pessoa tem 2 ou mais anticorpos positivos, ela pode evoluir para o diabetes tipo 1, 70% vai evoluir para o diabetes tipo 1 em 10 anos e 84% em 15 anos, ou seja, 2 ou mais anticorpos positivos é o quase lá, né? E esses estudos que indicam dosar os anticorpos, eles também estão baseados em estudos que tentam aí, né, reverter este processo imune, né? E o trabalho que a gente tem aí, né, mais perto e que deve estar chegando aí pra gente é com o teplizumab, né? Um anticorpo anti-CD3 que tem aí, né, estudos, digamos assim, a caminhos ou lembrando a gente que pode ser muito positivo, né? Mas ainda não é uma realidade na nossa prática. Então a gente sabe que o risco de evoluir para o diabetes tipo 1 clássico aumenta com a presença de anticorpos, mas o principal objetivo de enxergar aquele anticorpo positivo para as pessoas que rastreiam, para os grupos que defendem, é educar em diabetes, é dar um diagnóstico precoce e é evitar os episódios de cetoacidose diabética, tá? Então, a gente não faz realmente de rotina, né, na prática, mas a gente lembrar também que educar as pessoas para aprenderem sobre os sintomas, para entender isso aí, talvez seja um passo até anterior que a população inteira está precisando e que os profissionais de saúde, precisamos melhorar a nossa fala para evitar tanta coisa, né? Tanto atraso de diagnóstico, tanta cetoacidose, tanto quadro de descompensação aguda por pessoas que passaram por um profissional de saúde, né? Então, esse ponto é muito grave quando a gente está conversando entre profissionais de saúde. Não conhecer esse diagnóstico, não alertar o seu paciente. Ou pior, passar uma mensagem de que está tudo bem ou de que qualquer coisa que a pessoa fizer vai resolver. Perde peso, faz caminhada, usa um adoçante que vai resolver. Não é assim que a gente trata da forma correta. Por quê? Porque estar na categoria desglicemia, né, ou pré-diabetes, tanto pode indicar uma necessidade de se rastrear um diabetes tipo 1, como eu já falei, mas como principalmente nós estamos falando da maioria que pode evoluir para o diabetes tipo 2.
vivemos uma situação, hoje a gente já sabe, pelos atlas do IDF, pelas diretrizes, por tudo, a população com diabetes já é muito grande. O número de pessoas não diagnosticadas, a gente já sabe também, né, que ele é elevado, então nós estamos diante aí de um problema de saúde público grave que passa na mão do profissional de saúde todos os dias, aquele paciente de risco. E o screening para pré-diabetes e diabetes tipo 2 em adultos, gente, ele é muito claro. Quem é que precisa fazer screening? Pacientes que estão acima do peso, né, sobrepeso, obesidade, que tenham um ou mais fatores de risco. Aí fica difícil deixar alguém de fora. E os novos estudos, as novas diretrizes ainda fizeram o favor de apertar um pouquinho o cinto e a gente não vai esquecer disso. Então, se você for numa festa de família, se você sentar com seus amigos, seus coleguinhas de faculdade, né? Talvez não fique ninguém de fora da obrigatoriedade do screening. E o profissional de saúde tem que saber isso de cor, para poder não só saber entender a necessidade do screening, como da atuação nos fatores de risco, que não adianta ficar só pedindo exame para ver se está alterado, né? A gente tem que agir de uma forma que seja pontual, para que a gente diminua o risco do diabetes. Então, os parentes de primeiro grau, né, se a pessoa está acima do peso e tem um parente de primeiro grau com diabetes, se ele tem uma história de doença cardiovascular, né, de infarto, AVC, se ele é hipertenso, se ele tem um HDL baixo, se ele tem um triglicérides elevado, se é uma mulher que tem ou teve um passado de síndrome de ovário policístico, se são sedentários, né, gente? Olha lá, vai puxando, vai vendo quem vai ficar de fora, né? Ou outras situações, né? Se tem acantose nigricante, né? Acantose nígricas, acredito que a maioria já tenha ouvido falar, mas são aquelas lesões, né, mais escurecidas nas dobras cutâneas. Se tem uma história de ter tido exames alterados que caracterizassem o pré-diabetes, mulheres que tiveram partos com fetos grandes ou história de diabetes gestacional, ou simplesmente a Ada tirou 10 anos das nossas costas e passou, obviamente embasado na literatura, no risco, na história de obesidade mundial e de todos os fatores de risco, a indicar, né, que o rastreamento seja feito agora a partir dos 35 anos. Era 45, passou para 35. Né? Então, essa foi uma mudança nesse capítulo das diretrizes. Então, tirou 10 anos, né, gente? É duro. Ou seja, mesmo que não tenha nada daquilo que eu falei de fator de risco e seja um adulto, só de ter 35 anos você já entra aí, né? Esteja, obviamente, acima do peso, que é mais da metade da população, você entra aí no grupo de risco, né? E qual que é a determinação? Se os exames são normais, você deve repetir pelo menos a cada 3 anos, tá? Dependendo aí, né, obviamente, essa classificação dos fatores de risco, né? Quantos fatores de risco que tem. Outro grupo que entra e está cada vez mais estabelecido, vinculado não só com a resistência à insulina, mas também ao efeito dos próprios medicamentos dos antirretrovirais, são os pacientes diagnosticados com HIV. Né? Muitas pessoas estão envolvidas em equipes, né, especializadas, mas o que a gente sabe hoje pelos estudos é que o rastreamento, tanto para diabetes quanto para pré-diabetes, com teste de glicemia de jejum, antes de iniciar a terapia antirretroviral, ou em caso de troca e ou associação de terapia, e 3 a 6 meses após o início ou a troca, eles devem ser feitos como rastreamento, tá? E se tiver normal, esse rastreamento para esse grupo de pacientes com HIV, eles devem ser feitos anualmente. No caso das crianças, né,
que agora a gente já sabe que ainda não é um número gigantesco, mas está aumentando, o pré-diabetes e o diabetes tipo 2 na infância e na adolescência, né? Qual é a indicação do rastreamento, né? Todas as crianças e adolescentes que estejam acima do peso, né? Sobrepeso, acima do percentil 85 aí na curva de peso, caracterizando o sobrepeso, ou 95 no percentil, acima do percentil 95, caracterizando a obesidade, e que tenham um ou mais fatores de risco associados ao diabetes, precisam sim ser rastreados, né? Hoje faz de qualquer jeito, né? Todo mundo faz um exame de rastreamento, mas quem precisa mesmo, né, é esse grupo acima do peso, que tem uma história materna de diabetes gestacional, né? Obviamente, durante a gestação daquela criança que está sendo avaliada, que tem uma história familiar de diabetes tipo 2 em parentes de primeiro ou segundo grau, né? Raças mais sensíveis, né? Africanos, latino-americanos, asiáticos, e crianças que tenham sinais de resistência à insulina. Então, nós profissionais de saúde precisamos aí, né, principalmente os pediatras, os ebiatras, os clínicos, avaliar a questão da acantose, que é muito frequente aí, realmente, nas crianças que estão aí com sobrepeso e obesidade. E claro, né, hipertensão, dislipidemia, ovário policístico também são fatores de risco. E por fim, e não menos importante, sem nenhuma novidade diagnóstica, mas eu gosto sempre de lembrar, porque eu sei que a maioria dos colegas não estão no dia a dia das equipes ou no acompanhamento das pacientes com diabetes gestacional, né? O diabetes gestacional é uma entidade aí de alta prevalência, com complicações, e que o nosso papel como profissional de saúde é principalmente preparar a mulher em idade fértil para que ela tenha aí, né, tendo o desejo de engravidar, que ela aprenda a cuidar da sua saúde e fugir dos fatores de risco modificáveis, preparando-se para uma gestação, porque isso pode sim, né, diminuir os diagnósticos de diabetes gestacional, que são aterrorizantes para a mulher, são períodos curtos, né? Hoje nós temos protocolos, não mudaram, né? Não é uma atualização da ADA, mas é uma citação para lembrar para os colegas que não estão aí, né, nesse dia a dia, que as mulheres hoje elas são rastreadas já no início, né, da gestação, e dependendo do valor aí, né, do início, elas devem ser rastreadas novamente entre 24 e 28 semanas de gestação, estando aí, né, durante esses testes que podem ser realizados em um passo ou 2 passos, que já é muito citado aí na literatura. Eu gosto sempre de falar com o pessoal o seguinte: não perca a oportunidade deste diagnóstico, né? O jejum, o teste oral de tolerância à glicose, ele deve ser feito para essas mulheres também, né? Com jejum de 8 horas, o valor acima de 92 em jejum, 180 com 1 hora após a ingestão aí da glicose anidra, ou 153 2 horas após esta ingestão, né, que é o teste mais utilizado, ele fecha o diagnóstico de diabetes gestacional, tá? E aí o acompanhamento, ele segue aí, né, os protocolos, a maioria com a insulinoterapia, né? Então, hoje os serviços de obstetrícia, ginecologia, não são falhos na maioria das vezes nisso. Todo mundo pede o teste direitinho. A gente tem, às vezes, algumas, digamos assim, ações duvidosas, né? Porque a gente sabe que diagnóstico dado, feito com teste da forma correta, é diagnóstico de diabetes gestacional. Nós não vamos ali, né, discutir isto com ninguém, né? A gente sabe
que não precisa ficar repetindo, né? Isso é um ponto importante e é uma falha. Receber o diagnóstico e ficar ali, faz de novo o teste oral de tolerância à glicose, vê se vai dar positivo. Não, deu positivo, vai encarar aquilo ali para metas glicêmicas mais rigorosas durante toda a gestação, né? Mas não teve nenhuma atualização em relação ao diabetes gestacional, né? Então, um capítulo grande, né, de 2022, são 22 páginas, vale muito a leitura pelos educadores em diabetes, pelos colegas médicos e não médicos, principalmente para quem não vive esse dia a dia do diabetes. As diretrizes, como nós falamos no capítulo 1, eles não são uma guia cega para o profissional e para a equipe de saúde. As diretrizes são uma forma de trazer para a equipe de saúde, para o profissional envolvido, uma guia para que você, junto com a sua experiência clínica e junto com a participação ativa do paciente, você possa conduzir da melhor forma possível o seu paciente, baseado nas melhores evidências. Então, gente, a gente fica por aqui hoje. Tá? Um abraço, conte com a gente nessa sua caminhada. Tchauzinho.